de 2005 até 2023, houve um crescimento de 159% de trabalho remoto, né? Então a gente sabe muito bem o porquê disso. Um outro número que eu achei interessante é que as pessoas gastam em média 2 horas por dia procurando informação, procurando um e-mail, procurando um arquivo, procurando com quem falar. Fazendo o gancho para a sua pergunta, João, o que a intranet ajuda a resolver? Disponibilizar a informação de forma mais fácil. Então, o principal objetivo ali é deixar essa informação disponível para o usuário, né? Através de um portal. Esse portal tem toda uma estrutura para facilitar isso, para deixar algo mais simplificado, eu diria, né? Bem-vindos a mais um episódio do TeraCast, onde você encontra tudo o que você precisa saber para implementar uma gestão de TI excelente na sua empresa. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um tema que tem ganhado cada vez mais relevância no cenário corporativo: a criação de uma intranet. Principalmente após o aumento do trabalho remoto e híbrido nos últimos anos, muitas empresas começaram a buscar soluções para melhorar a comunicação interna e a produtividade das equipes. Mas mesmo antes desses modelos de trabalho ganharem muito espaço, as empresas que possuem equipes distribuídas em diversas localidades, ou mesmo equipes bastante extensas, sempre tiveram que superar os desafios de estabelecer uma estrutura de comunicação interna robusta e eficiente. Mas uma intranet não precisa ser algo exclusivo das grandes empresas. Empresas de pequeno e médio porte também podem se beneficiar muito dessa solução, que proporciona diversos benefícios. E, para falar com a gente mais sobre esse assunto e explicar mais em detalhes o que é uma intranet, temos hoje, mais uma vez, a presença do Rogério Rutletti. O Rogério tem mais de 20 anos de experiência em consultoria e gestão de TI e vai compartilhar com a gente alguns casos reais de implementação de intranets corporativas, além de mostrar como que essa solução pode se encaixar na estratégia de cada empresa. Muito bem-vindo, Rogério. Legal, João. Muito obrigado. Vamos compartilhar um pouco de conhecimento, né, de alguns cases também sobre intranet, como é que ela pode ajudar, quais são os itens mais modernos que a gente consegue implementar numa intranet. Então, é um papo bem legal, cara. Bacana. Bom, para a gente começar, você poderia explicar brevemente o que é uma intranet e por que, principalmente, né, nos últimos anos, essa solução tem ganhado tanta força? Como que você enxerga a aplicação dessa tecnologia pelas empresas brasileiras? Legal, João. Se a gente for pensar numa analogia, né, bem simplificada de uma intranet, seria o mural de recados, né? Então, antigamente, tinha-se ali o mural de recados, que em geral ficava perto do refeitório, né? E o pessoal publicava ali alguns comunicados que serviriam para toda a empresa. Então, comunicados relacionados principalmente ao pessoal do RH, quando seriam os eventos, se ia ter folga, se não ia ter folga. Vamos dizer que esse mural básico se transformou, né? Então, hoje, uma intranet ela é muito mais do que esse mural de recados e se transformou numa interface de comunicação entre colaboradores, né? Então, o objetivo da intranet é facilitar a vida do colaborador, é deixar disponível todas as informações que ele pode precisar de uma forma simplificada, né? Por que a gente sente um aumento no uso, na implementação, na adesão da intranet hoje? Por causa de home office, né? A aplicação, as empresas mais descentralizadas, quando se tem, por exemplo, um colaborador novo, se você não percebe que aquele sujeito novo está trabalhando na empresa se isso não for divulgado em algum lugar. Então, a intranet também faz esse papel de juntar e mostrar mais a informação para todos da empresa. Isso, em linhas gerais, né, falando em grosso modo, mas é para ter uma noção aí do que é uma intranet e também por que ela teve um aumento significativo depois da pandemia, né? Legal. E exatamente, né, estabelecer essa comunicação interna eficiente é um grande desafio das empresas. Quais que são os principais problemas que uma intranet ajuda a resolver, especialmente quando a gente pensa aí no contexto mais atual, que são
equipes mais dispersas, trabalhando remotamente ou de forma híbrida, ou mesmo times que estão aí realmente distribuídos ao redor do mundo. Então, o que que ela traz de solução para esses problemas de comunicação das empresas? Então vamos lá. Informação de pesquisa, que você sabe que eu gosto de pesquisar quando o jogo coloca um tema, eu vou atrás, pesquiso algumas coisas, né? De 2005 até 2023, houve um crescimento de 159% de trabalho remoto, né? Então a gente sabe muito bem o porquê disso. Um outro número que eu achei interessante é que as pessoas gastam em média 2 horas por dia procurando informação. Então, procurando um e-mail, procurando um arquivo, procurando com quem falar, né? E fazendo o gancho para a sua pergunta, João, o que a intranet ajuda a resolver? Disponibilizar a informação de forma mais fácil, né? Então, o principal objetivo ali é deixar essa informação disponível para o usuário, né? Através de um portal. Esse portal tem toda uma estrutura para facilitar isso, para deixar algo mais simplificado, eu diria, né? E, além disso, João, além de deixar a informação simplificada, o que acontece hoje na intranet moderna é que a gente consegue aplicar também fluxos de aprovação. Então, quem é que aprova o determinado documento, né? Vamos supor que a gente está fazendo um documento, eu e você, depois que a gente concluiu, alguém tem que dar uma aprovação, tem que dar um ok. Hoje, se a gente tendo uma intranet bem estruturada, a gente consegue colocar um fluxo de aprovação que o sujeito fala, coloca lá na caixa de aprovação da intranet. E a caixa de aprovação, na verdade, é um fluxo que está bem desenhado, quem é o departamento, quem é o gestor daquele departamento, vamos supor, e ele logo ali já sabe que aquele fluxo tem que seguir e que aquela informação tem que ser que aquele documento, né, vai ser aprovado por uma outra pessoa. Então, a gente facilitou a informação, disponibilizou a informação, mas a gente também facilitou um processo, né? Isso é algo que hoje em dia, quando a gente implementa uma intranet, João, todo mundo vai querendo um pouco a mais. Pô, dá para fazer isso? Ou dá para colocar aquilo? Dá para colocar aquilo? Então, sempre a gente vai incrementando a intranet com novas funcionalidades, cara. Bom, e você já entrou aí, né, em alguns exemplos práticos que eu ia perguntar exatamente sobre isso. Você poderia contar de uma forma um pouquinho mais detalhada como que a intranet realmente melhora a colaboração e a produtividade no dia a dia para as empresas? Falando aí realmente dos benefícios práticos que ela agrega? Legal, João. Eu acho que um benefício prático a gente consegue diminuir, por exemplo, o número de e-mails trocados, porque eu não preciso mais mandar um e-mail para, por exemplo, a questão da aprovação, né? Então, eu criei um arquivo, eu preciso solicitar a aprovação daquele arquivo. Então, eu simplesmente coloco na caixa de aprovação dentro da intranet e eu já sei que ele vai seguir o fluxo. Então, eu diminuí a quantidade de e-mails trocados dentro da empresa, né? Isso é bem interessante. Segunda aplicação prática que a gente tem é a divulgação de informação, né? Hoje uma intranet, a gente nasceu, né? A Terabyte tem toda a parte de suporte, e quando a gente fala de suporte, a gente fala de base de conhecimento. Então, o sujeito abre um chamado solicitando a instalação de uma impressora, vamos supor. Com a intranet, a gente consegue disponibilizar um arquivo com um passo a passo de como instalar aquela impressora. Então, o que acontece isso? O que a gente evita, né? É mais um fluxo de informação, mais uma pessoa falando. Simplesmente ele tem acesso a essa informação, essa base de conhecimento. Isso eu estou falando de suporte. A gente, quando fala de intranet, a gente está falando de tudo, né? Então, o sujeito passa a ter acesso facilitado a uma base de conhecimento. Ele passa a ter acesso facilitado a perguntas, né? Então, aquelas perguntas mais repetitivas dentro de uma empresa. A gente coloca tudo isso dentro de um portal. Então,
o usuário tem ali, ele sabe aonde que ele busca aquela informação, né? Então, os exemplos práticos que eu diria é esse, eu sei aonde eu vou buscar a informação, eu consigo diminuir o número de fluxos e, cara, tem até parte de férias, então eu quero solicitar férias, né? Então não preciso mais mandar um e-mail para o RH, eu vou ali na intranet, tem um botão de solicitação, eu sei que se eu colocar ali, o meu gestor já vai ser notificado, se ele aprovar, isso vai para o RH, então eu consigo ajudar bastante o usuário a simplificar a vida do usuário, cara. E implementar uma intranet não é só uma questão de tecnologia, né? Na verdade, ela envolve muito a cultura organizacional. E quais são os desafios mais comuns que você encontra na adoção de uma intranet e como que a Terabyte trabalha com os clientes para superar esses desafios? Que aí podem ser resistências na adoção ou então mesmo falta de engajamento dos colaboradores. Como que você vê essa questão mais cultural da implementação de uma intranet? Vamos lá, cara. Como que a gente consegue quebrar? Existe resistência, né? Sempre a pessoa tem resistência. Ah, mas eu mandava o e-mail e funcionava. Fala, cara, isso aqui é mais fácil, mais organizado, né? Então, a gente tem que mostrar para o usuário a vantagem da intranet. Como é que a gente facilita isso, né? Na Terabyte, nos nossos projetos? A gente faz o engajamento antes de implementar a intranet. Então, a gente chama os gestores dos setores, conversa com eles, mostra para eles o que a intranet pode oferecer para o usuário, né? Então, o que tem ali, quais são os recursos que ele pode ter. E aí os gestores começam a gostar do negócio. Poxa, dá para fazer isso? Eu conseguiria fazer aquilo? E aí a gente monta a intranet com a necessidade da empresa, né? Daquela empresa, daquele setor e tal. Então, isso é uma das chaves do sucesso, cara. Não é simplesmente colocar alguma coisa e falar, agora você tem que usar esse formulário. Não. O gestor sabe a dificuldade, o que aquilo vai facilitar para a vida do usuário dele, e isso ajuda muito no engajamento. Um outro ponto que a gente faz, que também é um dos segredos, vamos dizer assim, né, para adesão, é colocar a intranet na primeira página do navegador. Hoje no Teams também a gente consegue colocar a intranet na primeira página. Então, como eu falei desde o começo, né, a ideia é sempre facilitar a vida do cara. Então, se a gente coloca essa informação sempre, abrir a intranet, abrir a internet, né? Abrir a internet, aparece a intranet. Quando aparece a intranet, eu vejo uma notícia da empresa, uma divulgação sobre um colega, né? Então, opa, ali a gente chama a atenção do usuário para a intranet e depois vai mostrando para ele os atalhos, a facilidade daquilo. Então, é um sucesso a nossa implementação usando essas duas táticas, cara, envolvendo os gestores desde o começo e colocando a intranet sempre na cara do usuário, para ele nem perceber que ele tá usando, né? Quando vê, já foi. Muito bom, muito bom. E muita gente pode achar que a intranet ela só é útil para uma empresa bem grande, né? Quando você tem realmente ali um número bem grande de colaboradores. Mas você vê que existem setores específicos ou mesmo portes de empresa que podem se beneficiar mais desse tipo de solução? Ela realmente é algo que só vale a pena para grandes empresas ou ela é mais acessível a outros portes de empresa? João, hoje em dia, cara, a intranet ela é muito mais acessível, né? Então, ela já foi um projeto caro de desenvolvimento de web, que custava muito caro, e aí, por isso, tem um pouco dessa ideia de que só serve para, ou só era possível para empresas grandes. Hoje não. Hoje a gente consegue desenvolver uma intranet simplificada com um custo bem mais baixo, né? Então, a questão de custo abriu o leque. Quem é que precisa usar uma intranet? Quem é que se beneficia pelo uso de uma intranet, né? Todos. No geral, a resposta são todos. Quem mais se beneficia são empresas que têm os seus colaboradores descentralizados.
né? Então, essas são as que mais se beneficiam. A gente tendo uma intranet, hoje tem empresas pequenas que nascem com uma pessoa em cada estado do nosso país, né? Isso falando só Brasil, tem empresas que nascem já com pessoas fora do país. Então, tendo uma intranet, essas pessoas conseguem centralizar as informações, organizar as informações. Então, a intranet ela serve para qualquer empresa, mas essas empresas que têm hoje ou o uso de home office, não 100%, que hoje são poucas, mas que têm o uso de home office para seus funcionários, a gente consegue mostrar ali valor, consegue colocar, por exemplo, calendário compartilhado, isso é muito legal, né? Logo na cara do sujeito, falar, poxa, qual é o calendário da empresa, qual é o calendário do projeto, qual é o meu calendário, né? Tudo isso disponibilizado de forma fácil e acessível. Então, serve para todo mundo, serve para pequena, serve para startup, né? Às vezes, muito startup é descentralizado, então a gente organiza o fluxo de informação, organiza a parte de RH também, que é legal. Então, mostrar, puxa, contratamos uma pessoa nova, ou um novo colaborador, faz um vídeo se apresentando, né? Conta para o grupo aí o que você fez, e a gente pega esse grupo, coloca na intranet, e aí todo mundo passa a conhecer aquele cara novo, mesmo aquele cara novo estando quilômetros de distância. Então serve para todo mundo, cara. E uma questão que é bem relevante no âmbito da intranet é a segurança e a governança de dados, né? Então, implementar uma intranet também é falar sobre esses dois temas. Com a LGPD em vigor e várias preocupações em relação a vazamento de informação, o que a Terabyte recomenda e implementa para garantir a segurança desse ambiente da intranet e a gestão adequada, né, dos acessos e dos dados que estão sendo compartilhados ali dentro desse sistema? Legal, João. Bom falar de LGPD, você sabe que eu gosto bastante desse tema, né? Quando a gente fala de intranet, tem dois viés que a gente tem que avaliar. Primeiro por exemplo, eu acabei de contar do vídeo de um novo... Eu vou colocar o vídeo de um novo colaborador para que todo mundo possa acessar. Então, eu preciso ter o consentimento desse novo colaborador e preciso explicar qual é a finalidade desse vídeo, né? Falando de LGPD, nós estamos captando a imagem de uma pessoa e disponibilizando para outras pessoas. Então, eu preciso ter uma comunicação clara com essa pessoa, né? Com esse colaborador, e explicar para ele o que está sendo feito. Se eu não tiver o consentimento dele para disponibilizar esse vídeo, eu já estou errado frente à LGPD. Então, pensando no viés da pessoa que está disponibilizando suas informações. Obviamente, dentro de uma empresa, você vai querer fazer seu vídeo, vai querer colocar ali a informação para todos. E se você quiser, faz. Se você não quiser, por algum motivo seu, pessoal, seja lá qual for, você também tem esse direito de falar para a empresa, olha, puxa, eu não me sinto bem, não quero fazer esse vídeo. Pronto, acabou. A empresa vai tomar uma outra forma de comunicar a sua entrada. Então, essa é a parte olhando para a pessoa. Olhando para a estrutura, João, de LGPD, é delicado, então a gente está disponibilizando várias informações de outras pessoas num determinado portal, isso tem que estar protegido, muito bem protegido. As nossas soluções de intranet, elas se baseiam no SharePoint da Microsoft. Então ali a gente tem algumas camadas de criptografia, a gente tem algumas camadas de quem acessa, né? Quem é que pode acessar aquela intranet, esse é o termo legal, né? Ela é interna. Então, eu garanto que só as pessoas da minha organização estão tendo acesso a essas informações. Então, legal, eu preciso olhar para os dois lados. Olhar o consentimento do sujeito para eu colocar o vídeo dele ou qualquer informação que seja, usando esse exemplo. E preciso olhar também a robustez da segurança no local que eu vou colocar esses arquivos. Então, é uma preocupação, sim. A gente tem que cuidar da estrutura onde a nossa intranet está hospedada. E seria legal se você pudesse falar um pouco sobre o processo da Terabyte para implementar uma intranet. Como que vocês identificam as necessidades de cada cliente para poder oferecer uma solução que seja adequada para cada empresa? Quais que são as etapas desse processo de implementação? Bom, vamos lá. Se a gente pensar em etapa, cara, a primeira etapa é planejamento, né? Então, eu acho que essa primeira etapa de planejamento, ela vai durar aí
2, 3 semanas, depende do tamanho da empresa, mas eu vou falar de uma empresa de porte médio, que é o nosso foco, vai durar 3 semanas. Nessa semana a gente faz aquelas reuniões com os gestores de cada departamento. Essa reunião ela é bem dinâmica, João, porque a gente mostra exemplos de outras intranets, né? Então a gente mostra ali, olha, cara, você pode ter isso, isso e isso, e o gestor já se encanta ali com alguns pontos. Então a gente faz o planejamento. Depois tem a parte de desenvolvimento. Então, traz ali um consultor traz essas informações dos gestores e a gente começa a desenvolver. Esse desenvolver tem toda a parte também de marca da empresa, né? As cores, a letra, logo, te deixa tudo no padrão da empresa, né? Do manual de marca, quando tem. Faz todas as integrações, isso também é legal, João. A gente consegue, dentro do ambiente Microsoft, falando só para não ficar muito extenso, cara, a gente consegue fazer com que a intranet dê acesso a outras ferramentas também. Então a gente faz toda essa integração, né? Por isso que muitos gestores gostam dessa ideia de eu ter tudo num lugar só. Faz toda a integração das ferramentas ali nesse processo de implementação, né? De desenvolvimento, desculpa. Depois a gente faz a aprovação frente ao cliente, então envolve ali os gestores que ajudaram, contribuíram com isso, diretoria, seja lá quem for, para aprovar, né, o layout, as funções e tudo mais. E por fim, não menos importante, é a parte de treinamento, né, cara? Então, depois de implementado, a gente mostra para o usuário o que ele pode fazer com aquela intranet, né? Quais são as vantagens, quais são os novos recursos e mostra ali para o usuário o que ele pode fazer, né? Depois a gente tem uma parte de suporte e manutenção, porque isso é dinâmico, né? Tem eventos novos, coisas novas, mudanças e tudo mais. Então, o grande lance da intranet é ter dinamismo. Não adianta você fazer uma página, vamos dizer, né, e deixar ela ali estática, que ela vai ser novidade só na primeira semana, depois ela deixa de ser novidade. Então, a gente tem uma parte de atualização que é constante também da intranet, cara. O processo total dá umas 12 semanas, assim, para colocar funcionando. Existe algum case de algum cliente da Terabyte que exemplifique bem esse processo de implementação e os benefícios, né, que uma intranet proporciona? Tem alguns detalhes sobre isso que você poderia compartilhar? Tem sim, cara. A Terabyte, a gente tem um segmento que a gente é muito forte, né? A gente atua em vários, mas esse a gente é muito forte, que é a parte de arquitetura. Então, a gente implementou uma intranet numa empresa de arquitetura. Essa empresa passou a usar para cada novo projeto, a gente colocava dentro da intranet deles, então começou a divulgar internamente quais eram os novos projetos daquela empresa. Isso foi relato da dona da empresa. Foi uma mudança cultural, porque todos os colaboradores falam, poxa, tem um projeto novo, olha que legal. E na intranet a gente divulgava as primeiras fotos do projeto, né, da ideia daquele projeto, ou um encontro com um cliente. Isso mudou a cultura dos funcionários. Os funcionários começaram a ficar muito mais motivados ali, mais sabendo do que estava acontecendo dentro daquela empresa, né? Então, o feedback que eu tive desse cliente foi muito positivo com relação à parte de comunicação. Um outro ponto que eles tinham bastante dificuldade, que era a organização de prazos, né? Então, você pode imaginar, uma obra, a quantidade de pessoas envolvidas e controle desses prazos, né? Eles sempre tiveram, cada equipe tinha o seu controle. Com a intranet, a gente começou a juntar essas informações, a mostrar para as outras equipes, né? Como estava o cronograma da obra, como estava a agenda daquela determinada pessoa. E isso também mudou, inclusive, a marcação de reunião. O cara olhava e falava assim, puxa, cara, eu estou vendo que seu cronograma está tão apertado que eu vou passar essa reunião para frente. Então, isso, como feedback, né, foi bem interessante para esse escritório de arquitetura.
E agora, falando de resultados talvez um pouco mais tangíveis, né, que podem realmente ser muito relevantes na decisão de uma empresa de adotar uma intranet. Como que esse tipo de solução pode efetivamente impactar os resultados e o faturamento de uma empresa? Dá para dizer que existe um ROI perceptível para quem investe em uma plataforma de comunicação interna como uma intranet? Tem sim, João. Falando em pesquisa, né? Eu encontrei uma pesquisa na McKinsey, que é uma consultoria, que diz que com a implementação de uma intranet, estou colando aqui, tá? O volume de e-mails foi reduzido em 28% e o tempo de reuniões em 25%. Então, se a gente pensar em retorno, né, em retorno sobre investimento, se você tem um número menor de e-mails trocados, se você tem um tempo menor de reunião, a gente sabe que essas pessoas conseguem usar o seu tempo para outras coisas, né? Uma informação que eu coloquei desde o começo lá, que as pessoas gastam em média 2 horas por dia procurando coisas. Então, se a gente, ao invés de procurar dar essa informação rapidamente, a gente consegue um retorno sendo aquela determinada pessoa mais produtiva. Então, existe sim tangibilidade na implementação da intranet. Falando sobre números, né? Sem falar sobre cultura, que aí o pessoal do RH adora o sentimento da empresa, né? Quanto engajamento dos colaboradores, divulgação de pessoas. Então, tem também a questão não só financeira, mas tem a questão da cultura da empresa que melhora bastante. Agora, olhando para o futuro, quais funcionalidades você acredita que podem vir a se tornar um padrão nas intranets ao longo dos próximos anos? Existe alguma tecnologia, alguma tendência que pode potencializar ainda mais a comunicação interna das empresas ou até mesmo impactar essa questão cultural que envolve a comunicação interna? Tem sim, João. Como tudo, a inteligência artificial, né, cara? Inteligência artificial, a gente consegue colocar um chatbot, por exemplo, para funcionar dentro da intranet. E pensando numa empresa grande que tem ali o colaborador, ele está com uma dúvida, né? Se ele pode, se ele tem, sei lá, algum direito ou alguma obrigação a cumprir, e ele pode, usando a intranet e com uma inteligência artificial por trás, falar com o chatbot. Então ele pode ali tirar uma dúvida, né? Tenho direito a férias. Aí o chatbot avalia e fala, não, ainda não, amigão, você ainda não cumpriu o prazo necessário, né? Então, a inteligência artificial, chatbots, trabalhando por trás dessas plataformas, vão ajudar ainda mais a vida do usuário. As respostas mais rápidas, as respostas mais precisas, o acesso à informação. Então, a gente também pode colocar um chatbot para indexação e pesquisa, né? Todo dia eu procuro notícias sobre um determinado tema, né? Eu posso treinar a minha intranet para buscar esses temas e disponibilizar todo dia para aqueles determinados usuários. A gente tem um case legal de automação, cara, eu esqueci de contar essa. É um escritório de contabilidade, não, jurídico. Todo dia eles faziam como se fosse uma newsletter, né? Então, uma pessoa entrava em determinados portais e buscava ali informações sobre direito tributário, que é o tipo desse negócio. A gente conseguiu organizar e reduzir tudo isso dentro de uma intranet. Então, não precisa mais que aquela pessoa entrar nos portais, fazer um negócio, a gente automatizou todo o processo e colocou tudo na intranet. Então, teve uma adesão recorde nessa implementação, porque todo mundo sabia que ali tinha informação nova, tinha informação relevante, né, para a empresa. Então, esse foi um case legal, cara, que a gente colocou. Tem a ver com a pergunta, porque por causa do IA, da automação, tudo isso já está dentro do pacote da intranet desse cliente aí, cara. Legal, Rogério. E agora, para a gente encerrar, quais dicas você daria para uma empresa que ainda não tem uma intranet,
mas que deseja implementar algo nesse sentido. Quais são os cuidados iniciais para garantir uma implementação bem-sucedida desse tipo de estrutura e, principalmente, garantir uma boa adesão por parte dos colaboradores? Legal, João. Eu acho que como dica, depende muito do porte da empresa, mas eu vou falar com o nosso público aqui, cara. Começa simples, começa base. Então, também não tenta começar a intranet já amarrando todas as possibilidades que existem. Você começando simples, disponibilizando uma base de conhecimento, as informações simplificadas do RH, por exemplo, você já começa a ter uma adesão ao uso da sua intranet para depois ir incrementando fluxo de trabalho, agenda, automação, tudo isso tem que estar dentro de um objetivo, sim, mas para funcionar, começa simples, cara. Eu acho que é um bom ponto, né? Segundo, é ter o auxílio de um consultor ali que consegue também um pouco mostrar o que é possível, né? Então, eu queria ter, sei lá, várias coisas, mas na realidade eu não consigo entregar todas essas coisas. O consultor vai te mostrar o que é possível. Eu acho que é muito importante ter esse apoio para poder escolher ali depois, né, o que a sua empresa vai usar. Começa simples e ter o apoio de um consultor. Acho que são as dicas aí que eu poderia dar, cara. Muito bom, muito bom. Rogério, muito obrigado por compartilhar sua experiência e o seu conhecimento sobre intranets. Com certeza, quem acompanhou esse episódio já está tendo aí muitas ideias, muitos insights de como melhorar a comunicação interna e a produtividade da sua empresa. E muito obrigado a você que nos acompanhou em mais um episódio. Se você ficou com alguma dúvida ou quer saber mais sobre como a Terabyte pode ajudar a sua empresa a implementar uma intranet, você pode agendar uma consultoria gratuita com os nossos especialistas. Clica no link que está na descrição desse episódio para falar diretamente com o nosso time pelo WhatsApp e agendar um horário para conversar com os nossos consultores. Nós vamos entender exatamente qual é o seu contexto atual e propor a melhor solução para a sua empresa, considerando o melhor custo-benefício. Para quem está nos assistindo no YouTube, se inscreva no nosso canal e dê o like nesse vídeo. Para quem está nos ouvindo no Spotify, siga o TeraCast e curta esse episódio. E também compartilhe com quem você acredita que possa se interessar por esse conteúdo. Você pode encontrar a Terabyte no LinkedIn e no Instagram. Os links estão na descrição do episódio. E você também pode acessar o nosso site terabyte.com.br, que também está com o link na descrição. E lá você vai encontrar em detalhes todas as soluções que a Terabyte oferece e também o nosso blog, que contém vários artigos que entram em profundidade em diversos assuntos relacionados à gestão de TI. Muito obrigado por nos acompanhar em mais um episódio e até o próximo TeraCast.